Olá a todos, essa é a nossa segunda parte, dando continuidade às características dos alimentos, que já foram vistas parte na aula passada, e agora vamos encerrar essa questão dos alimentos do direito de família. Então, seguimos os estudos. A outra característica dos alimentos, dando continuidade ao que já foi estudado na outra aula, é o fato dele ser incessível e inalienável. É muito simples, muito fácil, como o próprio nome já diz, está lá no artigo 1707, ele não pode ser alvo, objeto de cessão, ou seja, cessão de crédito, que é uma das formas uma forma mais geral de você fazer esse tipo de cessão. Então não é possível você fazer cessão de crédito com os alimentos, e também não é possível você alienar. Então não é possível você vender, você doar, você alugar, você trocar, nada disso é possível com relação aos alimentos, lembrando que é uma obrigação personalíssima. Outra característica dos alimentos é o fato dele ser incompensável. O que quer dizer incompensável? Lá no artigo 1707, ele fala que a obrigação não está sujeita à compensação. Então eu não posso pensar, já que você pagou tanto, desconta tanto dos alimentos, já que você fez isso, desconta aquilo dos alimentos. Essa proibição também consta lá no artigo 373, inciso 2º, do Código de Processo Civil. Então a gente trata aí, essa é pela literalidade da lei, no entendimento de que não é possível você compensar alimentos. Alimentos, paguei isso, então compensa aquilo. Uma vez estipulados judicialmente os alimentos, eles devem ser cumpridos. Só que essa regra ela não é absoluta e ela vem sendo mitigada, vem sendo flexibilizada, melhor dizendo, dentro da doutrina e da jurisprudência, principalmente da jurisprudência. A doutrina já era favorável a essa flexibilização e a gente tem visto uma crescente flexibilização dentro da jurisprudência. Vamos, a título de exemplo, para a gente conseguir elucidar isso, a gente tem decisões que compensem os alimentos no que tange a vidação e enriquecimento sem causa, lá do artigo 884 e 886. Então vou colocar aí para vocês um dos primeiros acórdãos nesse sentido, do TRJ de São Paulo. O Rolfo Madaleno é um dos doutrinadores que há muito tempo vem defendendo essa questão da compensação, porque ele vê como uma injustiça muito grande situações onde há uma compensação, há um pagamento por fora, como é dito, ou seja, além dos alimentos, o alimentante ele paga outras questões por fora, por necessidade, ou visualizando uma possibilidade, e isso não é possível de ser compensado. Então, isso geram injustiças, geram inseguranças por parte do alimentado, que às vezes numa situação extrema ele se vê obrigado a pagar algo, às vezes pagando in natura e não em pecúnia, e é uma vedação. Inclusive o Rolfo Madaleno defende uma alteração legislativa para que isso seja permitido. Na jurisprudência, a gente tem nos tribunais superiores uma impossibilidade nesse nível. Então a gente já vê lá, relacionado ao artigo 1707, decisão do STJ, não é possível a compensação dos alimentos fixados em pecúnia com parcelas pagas em natura. Então, esse entendimento do STJ, que é um entendimento mais antigo, você não poderia pagar algo que em tese já está inserido dentro dos alimentos, pagar diretamente e depois compensar isso com os alimentos, entregar uma cesta básica ou pagar um aluguel. Então em tese não poderia haver uma compensação desse nível. Em 2014, lá na jurisprudências em tese, muito importante a gente analisar sempre as jurisprudências em tese, tanto do STJ quanto do STF, onde há uma unificação, uma concretização de algumas teses defendidas nesses tribunais superiores, o que norteia mais facilmente os estudos e a própria aplicação do direito. Então, a gente tem o enunciado 13 da jurisprudência em tese que diz: os valores pagos a título de alimentos são insuscetíveis de compensação, salvo quando configurado o enriquecimento sem causa do alimentando. Então aí a gente já tem o início de uma alteração da jurisprudência, do STJ,
possibilitando a compensação quando ela vai gerar, né, quando a sua não compensação vai gerar um enriquecimento sem causa. Então, justamente para equilibrar aí essas questões. Em 2018, né, houve uma flexibilização daquele primeiro entendimento de que você não poderia compensar os valores pagos a títulos de pecúnia com parcelas in natura. Então houve um caso em 2018, o número do processo aí, corre em segredo de justiça por questões sensíveis, né, de intimidade, dentro do direito de família isso é muito comum, mas em 2018 houve uma possibilidade, uma flexibilização, quando o pai, vendo uma dificuldade financeira da mãe, e aí por questões de má utilização, seja uma má utilização dolosa ou culposa, não importa, a questão é que a criança ficou desguarnecida e a mãe teve dificuldade em pagar o aluguel, e aí o pai veio e vendo esse problema, além de pagar os alimentos, que em tese já englobariam os aluguéis, ele veio e pagou o aluguel, e depois ele pediu uma compensação. E isso chegou até o STJ, uma vez que a defesa da mãe alegou que não poderia haver compensação de alimentos, e aí isso chegou até o STJ, e aí houve um posicionamento do STJ no sentido que não, que apesar da tese, né, apesar de uma jurisprudência consolidada de que não é possível fazer essa compensação pecúnia natura, em um caso concreto, visualizando uma real necessidade daquela postura e buscando evitar o enriquecimento ilícito, né? Se a gente pensar, olha, o alimento veio para pagar o aluguel, não foi pago o aluguel, o pai pagou o aluguel, ou seja, ele pagou 2 vezes o aluguel. Então, em tese, houve um enriquecimento ilícito aí por parte da parte contrária. Então, nesse caso, foi flexibilizado e houve a possibilidade de compensação, sim. Okay? Essa compensação, inclusive, ela pode ser diluída. Nós temos um caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma decisão mais antiga, né, de 2003, mas uma decisão que veio junto, né, nessa crescente alteração jurisprudencial, aonde foi indevidamente pago, descontado os alimentos do 13º do alimentante, e aí entrou-se com pedido de compensação, a questão de enriquecimento sem causa, e aí foi deferido esse pedido no Tribunal de Justiça de São Paulo, e para que não houvesse, né, um impacto muito grande na relação dos alimentos, nessa compensação, foi autorizado um desconto de 20% nas parcelas vincendas, ou seja, nas parcelas que iriam vencer, para que isso fosse gradativamente sendo compensado, sendo descontado. Então, em que pese a impossibilidade de ser incompensável, né, de não haver compensação, dentro do caso concreto, não havendo, para que não haja enriquecimento ilícito, é possível essa compensação, a jurisprudência hoje já flexibilizando isso. Okay? Outra característica dos alimentos é que eles são impenhoráveis, né? Muito simples, se é impenhorável, ele não pode ser alvo de penhor. Então, ele é incessível, ele é inalienável e, por consequência, né, ele também é impenhorável. Então, não posso penhorar alimentos. É também inteligência do artigo 1707 do Código Civil, 833, inciso 4 do Código de Processo Civil de 2015, ok? Que repetiu, na verdade, lá um artigo do 649 do Código Civil de 73. Então, também impenhorável. Outra característica dos alimentos é o fato dele ser irrepetível, né? A irrepetibilidade, né, é um instituto onde você teria a devolução de valores pagos, então, pagos indevidamente. Então, se o alimento foi pago indevidamente, é possível reavê-lo? Não, ele é irrepetível. É uma construção antiga, né, muito antiga, e ele está vinculado à questão da dignidade da pessoa humana, a uma obrigação moral, a ser uma tutela essencialmente satisfativa, né, alimentar. Então, já foi gasto, né? Então, se foi gasto, não poderia ser devolvido, né? Nem pelo fato só de ser gasto, mas se o objetivo era alimentar, então quem pagou foi a pessoa errada. Essa pessoa errada, ela poderia reaver isso? Então, em tese, não cabe irrepetibilidade, tá? Isso é muito questionado, principalmente quando a gente trabalha a questão
do reconhecimento de paternidade, onde há uma presunção, ou por exemplo alimentos gravídicos, né? Quando a gente trabalha alimentos gravídicos, lembrando que o nome alimentos gravídicos faltou um pouco de técnica, porque a doutrina entende que, não só a doutrina entende, né, mas como o objetivo desses alimentos gravídicos não são para a grávida, são para o nascituro, tanto que com o nascimento converte-se os alimentos em favor da criança, do recém-nascido. Então os alimentos gravídicos, uma vez que há prova que presume que seja possível uma análise, uma presunção por parte do magistrado de que realmente tudo indica que seja o pai, você já determina pagamento de alimentos gravídicos, que são alimentos para que haja uma gestação saudável. Você está buscando a nutrição da mãe e, por conseguinte, a nutrição daquele feto, daquele nascituro. Então imagina a situação onde as provas indicam, né, que o pai é determinada pessoa e ele passa a pagar alimentos gravídicos mesmo contra a vontade dele, mesmo dizendo que ele não é o pai. E aí, com o nascimento da criança, é realizado um exame de DNA e aquele pai, ele descobre que ele efetivamente não é o pai. É possível reaver esses alimentos pagos? Não. Okay? Ah, Guilherme, mas isso é muito injusto, porque ele pagou algo que nem era para o filho dele. É uma questão aí de solidariedade, uma questão moral. Ele pode reaver esses alimentos? Não, ele não pode reaver esses alimentos. Contudo, há a possibilidade de ele requerer uma indenização por parte para com a mãe, né, contra a mãe, desde que comprovada de que era possível ela saber, ou de que ela tinha conhecimento de que ele não era o pai. Ou seja, houve uma fé da parte dela, e aí houve um ato ilícito. Nesse caso é possível uma indenização, mas só se você comprovar que houve uma postura ilícita por parte da mãe, de que ela poderia saber, ela tinha mecanismos, ferramentas para saber, né, o conhecimento de fatos que ela saberia que aquela pessoa não era o pai e dolosamente ela buscou alimentos gravídicos daquela pessoa e por questões quaisquer que sejam, né? A exemplo, ela sabia que o pai verdadeiro não tinha condições e que essa pessoa tinha condições de prestar alimentos, e aí ela acabou imputando falsamente aí uma gravidez a esse pai, ok? Então a decisão inclusive nesse sentido aí do STJ, tá? E aí há uma questão que o Youssef Said Kahali ele cita, né? E aí tem alguns doutrinadores, como por exemplo o Tartucci, ele diz, olha, algo que a gente deve refletir sobre, que é quando os alimentos eles cessam por uma questão op legis, ou seja, por uma questão legal, essa obrigação alimentar, como por exemplo o novo casamento de uma pessoa. Então você tem uma relação conjugal, um vínculo conjugal, esse vínculo é desfeito, a pessoa não tem condição de trabalhar, e aí são determinados alimentos para esse ex-cônjuge, para essa ex-cônjuge, e esse ex-cônjuge ou essa ex-cônjuge vem a contrair novas núpcias, o que legalmente encerra a obrigatoriedade de alimentos, não precisa de decisão judicial nesse sentido. Só que esse ex-cônjuge ou essa ex-cônjuge, ele mantém omisso essa informação e para continuar pagando alimentos. Então nesse caso houve uma fé e houve cessação de uma obrigação por determinação legal. Então o Youssef defende que nesses casos você teria sim a possibilidade de repetição de indébito, até por uma questão de quebra da boa-fé objetiva, né? Aquele famoso dever de lealdade, que está lá, é uma das diretrizes, um dos princípios, né, de acordo com Miguel Reale, do Código Civil de 2002, vinculado à eticidade. Então haveria uma quebra e aí haveria sim a possibilidade de repetição do indébito. Okay? Outra característica é o fato da obrigação ser intransacionável e não sujeita à arbitragem. Ou seja, não pode ser objeto de transação. Então eu não posso realizar uma transação e determinar, olha, o não pagamento mais desses alimentos, ok? Como apenas direitos patrimoniais eles podem ser objetos de transação, e como já vimos no vídeo passado,
os alimentos eles não têm caráter patrimonial, eles têm um caráter sui generis, um caráter misto, então não seria possível transação com relação a alimentos, ok? Além de não ser possível transação, ou seja, intransacionáveis, eles também não podem ser objeto de compromisso ou arbitragem. Algumas questões ligadas à família, elas são indisponíveis, elas são de interesse público, então não é possível. Está lá no artigo 852 do Código Civil, vedado o compromisso para a solução de questões de Estado de direito de pessoa. Então, aqui no caso alimentos, e não é possível essa questão, ok? Uma observação importante é que quando a gente fala em mediação familiar é diferente, ok? Mediação é diferente de arbitragem. A mediação, dentro inclusive do judiciário, a gente tem, né, as câmaras de conciliação, de mediação, é possível porque você está dentro do crivo do judiciário. Então, ali a mediação do direito de família, você tenta uma composição amigável, é diferente, né? Hoje, essas mediações, elas são largamente utilizadas no direito de família, inclusive é um instituto que tem desafogado as varas de família, porque mediação é uma forma mais fácil, uma forma mais amigável, mais amistosa, mais harmoniosa, e quando você evita um provimento judicial, uma determinação judicial, você consegue evitar danos maiores, inclusive, né, para os incapazes que estão ali, às vezes, nesse meio, né, nesse conflito que pode ser evitado, ok? Então, intransacionável e também não pode ser objeto de arbitragem. Uma outra característica polêmica com relação aos alimentos é a questão da transmissibilidade. Eles são transmissíveis ou não são transmissíveis, né? A obrigação passa aos herdeiros, no caso do falecimento do alimentante, então é transmissível ou não é transmissível? Então a gente tem lá no artigo 1700 do Código Civil de 2002, diz: a obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor na forma do artigo 1694. Então, há sim transmissibilidade dessa obrigação aos herdeiros. Contudo, quais são os limites dessa transmissão? São absolutos? Transmite-se absolutamente todo o valor? Há uma limitação? Então, o entendimento que prevalece hoje é que a transmissão ela vai até o limite da herança. Ela, em tese, não poderia passar daquilo que os herdeiros recebem, ok? Então a gente tem lá o enunciado 343 da Câmara do Conselho de Justiça Federal do STJ, né, na 4ª jornada de Direito Civil, que diz: a transmissibilidade da obrigação alimentar é limitada às forças da herança. Contudo, essa questão não é pacífica, né? Vamos ver aí quais entendimentos a gente tem com relação a isso, tanto na jurisprudência quanto na doutrina. Como a questão ela não é pacífica, a gente tem uma dissidência aí doutrinária e jurisprudencial. Alguns autores, como temos Jones Figueiredo, Flávio Tartucci, Luiz Delgado, eles entendem o quê? O 1700 ele não faz menção ao artigo 1600, ele faz menção ao artigo 1694 e não ao 1792, ou seja, não limitando até as forças da herança. Então, para esses autores, os alimentos, né, a transmissão dos alimentos, eles não são limitados até a força da herança. Eles são limitados pela possibilidade dos herdeiros. Então, para eles é possível você pedir uma revisão de alimentos se houver, né, uma desarmonia no binômio, né, eventualmente, às vezes trinômio, mas nesse binômio possibilidade e necessidade, não havendo possibilidade dos herdeiros manterem os alimentos no nível anteriormente determinado judicialmente, você poderia fazer uma revisão, mas não estaria adstrito aos limites da herança, ok? Então, isso poderia, inclusive, segundo eles, ser objeto de um pedido de revisão de alimentos. O STJ, a primeira coisa que o STJ determina, né, no seu entendimento, é que para que haja essa determinação de alimentos, é necessário que haja condenação anterior. Então, o espólio ele poderia ser responsável pelo pagamento de alimentos do alimentado? Poderia, mas para isso seria necessário que
aquele falecido, o de cujus, ele tenha sido condenado a pagar alimentos antes do seu falecimento. Então, descobriu-se que ele tinha um filho. Esse filho ele pode pleitear alimentos para o espólio. O STJ entende que só se ele houvesse sido condenado ao pagamento, né, desses alimentos previamente, antes do falecimento, antes da abertura do espólio, ok? Então a gente tem essa decisão ali de 2009, né, uma decisão aí do ministro Otávio Noronha, lá do STJ, vou colocar aí depois para vocês, ok? Mais recentemente, a gente tem essa decisão de 2009, 2010, mais recentemente, em 2014, naquele caso da Suzane Richthofen, né, um caso mais do que conhecido até internacionalmente, ela pleiteou alimentos para, né, o espólio, dizendo que ela teria direito a alimentos. Então esse entendimento foi utilizado de que não houve condenação de alimentos, não houve determinação de alimentos anterior, ou seja, antes ela não fazia jus aos alimentos, além do que nessa decisão, né, uma decisão aí do ministro Luiz Felipe Salomão, um ministro sempre muito sensato, de que, olha, possibilidade e necessidade, lembra do binômio? Há possibilidade? Sim, há possibilidade, né? Tem um patrimônio altíssimo. Há necessidade? Não, porque o que buscam os alimentos? Suprir necessidades básicas. O que buscam os alimentos? É a própria alimentação, vivência, pagar aluguel, pagar tudo que é necessário para a sobrevivência. Ela encontra-se presa. E presa, ela tem suprida todas as necessidades dela, né? É uma obrigação do Estado o pagamento e suprir nessas necessidades de vida e manter um mínimo de dignidade para aqueles detentos. Então não há necessidade. Então por que um detento vai pleitear alimentos se não há necessidade desse pagamento? Então, além da tese da condenação anterior, também essa questão da necessidade dentro daquele binômio. Lembrar sempre, toda vez que eu questionar, o fulano faz jus a alimentos, o Beltrano faz jus a alimentos, quanto deve ser pago? Binômio, possibilidade, necessidade. Responde praticamente todas as questões relacionadas a alimentos, né? A essas questões de majoração, mudança, alteração, revisão de alimentos. Okay? Para a gente encerrar aqui essa questão da transmissibilidade dos alimentos, né? Ser transmissível ou não, a gente viu que é transmissível. Tem uma decisão da ministra Nancy Andrighi, do STJ, está lá no informativo 555 de 2015, de que esses alimentos eles são extintos com o óbito, com o falecimento, né, seja de um dos cônjuges, seja do companheiro, ou seja da companheira, não havendo transmissibilidade para a herança, a não ser relacionado a alimentos já vencidos, ou seja, alimentos que deveriam ter sido pagos, mas que não foram pagos pelo alimentante, que veio a óbito, ou seja, ele estava inadimplente, e aí sim você pode pleitear aí os alimentos do espólio, ok? Então é necessário decisão anterior, é necessário dívida anterior, e aí paga-se só aquilo que estava em débito, né? Claro, nos limites aí da herança, porque é uma dívida do de cujus, ok? Então, essa transmissibilidade nos limites daquilo que não foi pago, daquilo que deveria ter sido pago antes da morte, mas não foi pago, ok? Então, lembrando, é transmissível, regra nos limites da herança. Há doutrinadores como o Jonas Figueiredo e o Mário Luiz Delgado, Flávio Tartus, que defendem pelo princípio, aquele princípio lá que a Maria Helena Diniz tanto defende, que é o princípio da solidariedade. Haveria sim transmissibilidade para os herdeiros, não nos limites da herança, mas nas possibilidades desses herdeiros, cabendo inclusive revisão caso, né, haja aí uma distorção do binômio possibilidade-necessidade. Quando que se extingue essa obrigação? Quando que se encerra a obrigação de alimentar, né? Quando que para de se pagar os alimentos? Então, o primeiro caso mais visível é quando o credor morre, né? Falece.
Então, foi lá, sofreu um pequeno falecimento, então fica extinto, uma vez que é obrigação in tutti persona, é uma obrigação personalíssima, então não tem porquê, não tem para quem se pagar. Caso o alimentando ele sofra esse falecimento, aí entra na questão da transmissibilidade que eu acabei de citar aí dentro desse vídeo, ok? Outra possibilidade é alteração substancial do binômio possibilidade e necessidade, está lá no artigo 1699. Então, não havendo mais a necessidade do alimentado daqueles alimentos, a obrigação ela vai cessar, ok? Então, imagina que, num caso, né, o filho recebeu uma herança por testamento e agora tem dinheiro que é possível, através, né, claro, de administração de um daqueles detentores do poder familiar, administração dos bens, né, que a gente já viu no vídeo Poder Familiar, então se não viu, volta lá e assiste, havendo, né, não haveria mais essa necessidade, haveria possibilidade, sim, mas não haveria mais necessidade, e aí estaria extinto, ok? Outra questão, né, é a questão de que você pode pedir revisão da pensão no caso de que aquilo vai se tornar extremamente oneroso para o alimentante, ou seja, vai desfalcar dele o necessário para a própria subsistência e sobrevivência. Então, nesse caso, a gente tem possibilidade também enfraquecida, não só a necessidade, ok? Em relação aos filhos menores, quando completa a maioridade, é óbvio, já falei disso no outro vídeo, os alimentos eles são devidos até quando se completa a maioridade, inclusive entrando a questão da emancipação aí, tá? É importante falar que se for verificado que a emancipação ela foi utilizada justamente como uma forma de burlar essa necessidade de alimentos, isso pode ser revisto e isso pode obrigar a continuidade dos alimentos mesmo após a emancipação. Okay? Então a emancipação ou a maioridade ela faz cessar essa relação. Guilherme, já ouvi falar, né, que se ele continua estudando, esses alimentos são devidos. Conforme entendimento aí, a gente tem entendimento do STJ, diz: o cancelamento da pensão alimentícia do filho que atingiu a maioridade está sujeito a decisão judicial mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Ou seja, vai ser verificado no caso concreto. Então, por isso a necessidade de recorrer ao judiciário para a exoneração dessa pensão, porque se continuar estudando, por exemplo, né, se eles tiverem faculdade, em curso superior, eventualmente curso técnico, há um entendimento de que deve se manter até que encerre esse curso superior ou esse curso técnico. Ainda há uma necessidade de alimentos. Mas há algumas questões que são debatidas, por exemplo, quanto tempo? Durante quanto tempo? Demorou 5 anos para formar, demorou 6 anos para formar, demorou 7 anos para formar. Isso vai depender da análise do caso concreto. Via de regra, um nível superior, ele se encerra com 4, 5 anos. Um curso de medicina são 6 anos. Mas ele demorou 8 anos. Olha, demorou 8 anos porque ele ficou doente no meio do curso de graduação e ele teve que ficar 2 anos parado. É diferente daquele que não frequenta as aulas, né, que fica repetindo em matérias justamente para manter a obrigação alimentar. Então, no caso concreto, isso tudo vai ser analisado, ok? Via de regra, até colação de grau em nível superior. Uma outra possibilidade de exoneração dos alimentos, né, no caso de dissolução do casamento ou da união estável, é quando a parte, né, o alimentado, contrai novo casamento ou união estável. Então isso vai alterar, logicamente, o binômio possibilidade e necessidade, cabendo exoneração ou revisão. O artigo 1708 do Código Civil, ele é claro que ele fala: com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos. É importante aí que é outro momento onde a gente vê o concubinato, e aí o concubinato, na verdade, é entendido como
uma união afetiva, né, ou que seria uma união estável, só que com infringência àqueles impedimentos, ok? A concubinato não é aquele termo utilizado no Código Civil de 16, não. É uma das raras vezes onde se mantém esse termo, ok? Por mais impróprio que ele pareça, que ele seja, né, o concubinato ele continua em algumas situações. Então essa é uma delas, justamente para evitar o enriquecimento ilícito por parte do alimentado. Então, novo casamento, nova união estável ou concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos. E aí, fazendo um gancho lá atrás, quando nós vimos da irrepetibilidade dos alimentos, de acordo com um entendimento mais recente da doutrina, um casamento omitido, uma união estável omitida, um concubinato omitido, ele seria passível de repetição, ou seja, de devolução desses valores, ok? E, por último, a gente tem o comportamento indigno do credor em relação ao devedor, está lá no artigo 1708, né? Eu vou ler para vocês. Com relação ao credor, cessa também o direito a alimentos se tiver procedido indigno em relação ao devedor. Então, quais seriam aí os comportamentos que seriam considerados indignos? E aí, a interpretação é de, fazendo uma analogia, né, a interpretação seriam aqueles lá do inciso 1º e 2º do artigo 1814 do Código Civil. Exemplo, crimes contra a vida ou crimes contra a honra praticados pelo devedor contra o credor. Okay? Então, nesse caso, né, de crimes contra a honra ou crimes contra a vida, teria a possibilidade de exoneração. Tá? Não seria viável a gente pensar que seria algo obrigatório, uma vez que, em muitos casos, no exercício da liberdade do credor, ele pode continuar a pagar, ele pode querer continuar pagando esses alimentos. Okay? Então, é uma liberdade dele, mesmo sofrendo algum desses atos contra a honra ou contra a vida, é uma opção do credor de continuar pagando esses alimentos. Né? Não necessariamente também será extinto, pode ser que haja uma revisão, então você pode minorar esses alimentos só para aqueles que a gente chama de alimentos necessários, que seria o mínimo necessário para a sobrevivência. Okay? Então o alimentado ele recebia a mais, né? Não só o mínimo necessário, então você pode pedir uma revisão para limitar aqueles alimentos necessários, ou seja, o mínimo que o alimentante precisa pagar para manter a questão da sobrevivência, dignidade da pessoa humana. Okay? Por fim, para encerrar a questão dos alimentos, é necessário a gente fazer uma classificação, né? Classificar os alimentos é importante porque a terminologia ela é muito utilizada, tanto pela doutrina como pela jurisprudência, até pelo diploma legal, essas nomenclaturas relacionadas aos alimentos. Então, vou fazer aqui uma classificação breve, né? Claro que a gente não pode se estender demais com essas classificações, mas elas são necessárias. Então vamos lá. Primeiro, com relação às fontes. Então, quais são as fontes de alimentos? A gente tem alimentos legais, que são decorrentes de norma jurídica, então uma obrigação legal aí vinculada, né, dentro do direito de família, os alimentos eles são vinculados a essas obrigações pessoais, de questão de dignidade da pessoa humana, então alimentos legais. Alimentos convencionais são fixados por conta de contrato, então é possível você convencionar alimentos para qualquer pessoa, a qualquer momento. Qualquer pessoa pode convencionar, fazer um contrato e determinar o pagamento de um valor a título de alimentos, né, durante um prazo específico. Então, são alimentos convencionais que são convencionados, decididos pelas partes. Eu não tenho obrigação nenhuma de prestar alimentos para o meu irmão, ou que seja para pessoa estranha, né, para o meu vizinho. Mas como ele ajudou muito os meus pais quando eles estavam doentes, teve muitos gastos e agora ele passa dificuldade, eu resolvi prestar alimentos convencionais. Fizemos um contrato e agora periodicamente eu pago determinada quantia em pecúnia para ele. Então são alimentos convencionais. E o outro,
alimentos indenizatórios, ressarcitórios ou indenitários, né? São aqueles, por exemplo, que são pagos quando você tem um homicídio de trânsito, por exemplo, um homicídio culposo, um ato ilícito, e aí você precisa indenizar pela morte daquela pessoa, né? É muito comum acidentes, por exemplo, de trânsito, onde você atropela uma criança, ou atropela um adulto, estando embriagado, e aí, né, entra como dolo eventual, e há uma obrigação de indenizar pelo dano causado. E essa indenização ela pode ser feita em uma parcela só, né, num volume, quantificando quanto tempo aquela pessoa viveria, quais seriam os recursos auferidos ao longo da vida, então há uma indenização desse valor. Ou você pode pagar a título de alimentos, né, não convencionados, mas determinados para que sejam periódicos, né, como se fosse um parcelamento dessa indenização. Para encerrar aqui com relação a esses alimentos, com relação à fonte, somente no primeiro caso, alimentos legais que é possível prisão por dívida. Okay? Nos outros casos, não é possível prisão por dívida, nem em alimentos convencionais, nem em alimentos indenizatórios, só em alimentos legais. Okay? E aí entra, inclusive, os alimentos gravídicos lá da Lei 11.804 de 2008, okay? Porque é considerado alimento legal. Okay? Então, só nessa hipótese de alimentos legais. Quanto à extensão, então nós temos alimentos civis ou côngruos, que é a regra geral dos alimentos, né? E a extensão é o que abrange esses alimentos. Então, os alimentos côngruos, né, como mais comumente é chamado, que é a regra geral, que é alimentos concedidos para manutenção do status quo ante, ou seja, para manutenção da vida do jeito que ela era anteriormente, ou, né, para manutenção de uma vida como ela seria se estivesse na convivência, se estivesse naquela união. É a regra geral do Código Civil, está lá no artigo 1694. E os alimentos indispensáveis, naturais ou necessários. Esses alimentos, né, como eu já analisei ele quando a gente falou de extinção por indignidade, né, são aqueles alimentos necessários, ou seja, só para sobrevivência, só para manutenção do mínimo, né? Tá dentro daquela teoria de dignidade da pessoa humana, de patrimônio mínimo. Então ali estaria conceituado dentro dessa questão. Esses alimentos necessários, eles ganharam uma certa polêmica depois da Emenda Constitucional 66 de 2010, que é aquela emenda constitucional do divórcio. Por quê? Porque esses alimentos necessários, no Código Civil de 16, não era possível o cônjuge culpado pleitear alimentos. Então, tanto o homem quanto a mulher que fosse culpado pelo término da sociedade conjugal, ele não podia pleitear alimentos. Com o Código Civil de 2002, esse culpado passou a poder pleitear esses alimentos, que são os alimentos necessários. Ou seja, olha, você é culpada ou você é culpado, você pode pleitear alimentos, mas só o necessário para a sua sobrevivência, relacionado à saúde, moradia, alimentação, vestuário e só. Só que, com a Emenda Constitucional 66 de 2010, grande parte da doutrina entendeu que houve uma revogação dessa questão. Ou seja, como aboliu-se tacitamente a questão da culpa dentro do divórcio, não mais seria cabível falar em alimentos para o cônjuge culpado. Então, essa classificação de alimentos indispensáveis ou necessários também cairia junto com a Emenda Constitucional 66. Esse é o entendimento do Paulo Lobo, mas ainda é minoritário. Há uma dissidência, na verdade, há uma polêmica muito grande envolvendo a Emenda Constitucional 66, como a gente tem visto dentro de direitos de família, porque parte da doutrina entende que sim, parte da doutrina entende que não, mas alguns doutrinadores já entendem, né, os doutrinadores mais contemporâneos, pelo reconhecimento
da inconstitucionalidade superveniente da culpa dentro do divórcio, e aí esse seria mais um reflexo, ou seja, o cônjuge culpado ele poderia requerer alimentos não necessários, mas esses alimentos côngruos que a gente fala, ok? Então, seguimos aí na análise. Quanto ao tempo dos alimentos, a gente tem, né, 3 classificações: alimentos pretéritos, alimentos presentes e alimentos futuros. Bem fácil de entender. Pretéritos, os que já são devidos, né, já deveriam ter sido pagos ou foram pagos. Os presentes, alimento naquele momento, e os futuros, aqueles alimentos que virão a ser pagos, né, os alimentos vincendos também chamados. E os pretéritos, os vencidos, pagos ou não. Lembrando que os pretéritos, em tese, eles não podem ser mais pleiteados desde que não estejam abarcados pelo prazo prescricional do artigo 206, parágrafo 2º, que é de 2 anos. Okay? Lembrando que os alimentos eles são imprescritíveis, né? Mas não os alimentos são imprescritíveis, mas o que prescreve é a pretensão. Okay? Então a pretensão dos alimentos prescreve em 2 anos, os alimentos são imprescritíveis. Se você ficar 10 anos sem pedir alimentos, né, você pode solicitar os alimentos, porque você não perde o direito de solicitar os alimentos, mas se eles já eram devidos, você faz jus aos vencidos, aos passados, aos pretéritos dos últimos 2 anos. Okay? Quanto à forma de pagamento, já disse anteriormente aqui, mas nós temos alimentos próprios ou in natura, o mais comum é in natura, né, como a gente viu na decisão da STJ, e os impróprios. Um in natura ou é aquele que você paga exatamente aquilo que é devido. Então, em vez de você pagar dinheiro pelos alimentos, dinheiro pela comida, dinheiro pela locação, dinheiro para aquilo ou para aquilo outro, você leva o próprio produto até o alimentado. Então, você entrega na forma de alimentos, você entrega na forma de vestuário, você não tem um pagamento em pecúnia, mas um pagamento in natura, em coisa. Okay? Pode ser convencionado nessa parte e é possível, né, conforme própria tese do STJ, você alterar de natura para, né, de próprio para impróprio, desde que demonstrado que aquela forma convencionada anteriormente não atende mais às necessidades ou gera dificuldade de pagamento com relação ao alimentado ou ao alimentante. Então é possível essa troca de pagamento in natura, pagamento próprio para pagamento impróprio. E o pagamento impróprio é o mais comum, é a famosa pensão. Os alimentos são pagos na forma de pensão em valor financeiro e aí engloba todas as necessidades, né? Você converte saúde, lazer, educação, vestimenta, vestuários, né? Você converte tudo isso em um valor único e aí isso é pago na forma de uma pensão. Então aí você tem alimentos pagos na forma de pensão, ok? Lá nos termos do artigo 1710 do Código Civil, os alimentos fixados devem ser atualizados de acordo com índices oficiais. Então aí há uma necessidade de atualização mesmo porque há uma desvalorização natural do dinheiro. Quando você paga in natura, o valor sobe e você automaticamente vai pagando mais caro, mas os alimentos, aqueles produtos, eles chegam sempre da mesma forma. Já quando você paga através de pensão, através de valor, como há uma desvalorização da moeda e um aumento no preço dos produtos, é necessário que seja feito aí uma correção financeira desse valor. Por fim, para encerrar a questão dos alimentos, a classificação dos alimentos quanto à finalidade. Então nós temos 4, né, 2 deles são sempre confundidos, apesar do objetivo ser o mesmo. Primeiro, alimentos definitivos ou regulares, que são os alimentos comumente determinados, né, tanto para ex-cônjuges, né, fazendo aqui uma ressalva, né, dos alimentos transitórios que eu vou analisar, mais permanentes, né, no caso de cônjuges já de idade mais avançada, que não tem condição de sustento próprio, aí você determina em definitivo ou permanentes. No caso de incapazes também, você determina esses alimentos permanentes, definitivos ou regulares.
apesar do nome definitivo, ele pode ser alterado, ele pode ser revisto, inclusive pode ser solicitada o seu encerramento, a sua exoneração, dependendo daquela possibilidade, necessidade, daquele binômio que eu já analisei. Então, havendo alteração da possibilidade de necessidade, né, exemplo, não havendo mais necessidade porque o menor recebeu uma pensão, uma herança milionária, né, um testamento de um tio, uma herança milionária, não há mais a necessidade, então você pode requerer judicialmente a extinção, a exoneração desses alimentos. Então eles são definitivos porque eles vão perdurar enquanto não tiver uma decisão judicial em contrário ou alguma ocorrência ob legis, ou seja, por determinação legal, como o casamento daquele que recebe alimentos, aquele cônjuge ou companheiro que recebe alimentos. Provisórios e provisionais. Tá? O que vai diferenciar o provisórios e o provisionais? O rito. O provisórios, ele é uma ação independente que está lá na Lei de Alimentos, a Lei 5478. Então está lá na lei, tem uma determinação de um rito próprio, um rito especial para esses alimentos. Tem natureza de antecipação dos efeitos, de sentença, né? Então uma tutela de urgência satisfativa. Os provisionais é a mesma coisa, só que os provisionais eles estão no Código Civil, tá? Não segue rito especial. No provisórios tem que ter prova pré-constituída, no provisionais não fala em prova pré-constituída, mas no final eles têm o mesmo objetivo. Então uma questão de nomenclatura, uma questão simples. Se tu falar que é provisório ou provisional, a questão antecipada é a mesma, o objetivo é o mesmo, né? Apesar de um falar de prova pré-constituída e o outro não, claro que se vai buscar uma tutela antecipada, você vai ter que trazer prova pré-constituída para convencer o juiz de que faz jus àqueles alimentos, ok? Então, eles são muito próximos, muito parecidos, só o primeiro rito especial, o segundo rito geral do Código Civil. E o quarto tipo, que aí é o que sofreu mais alterações, são os alimentos transitórios. O que seriam esses alimentos transitórios? São alimentos fixados por um determinado tempo. Quando que eu tenho alimentos transitórios, né? Já reconhecido aí pelo STJ, nas jurisprudências em tese da edição 65 de 2016, esses alimentos transitórios, eles seriam principalmente dados a ex-companheiros, ex-companheiras ou ex-cônjuge que tem condição de se inserir no mercado de trabalho, porque é jovem, possui conhecimento, possui formação, mas não o fez anteriormente, por questões quaisquer, seja para dar suporte ao outro cônjuge, seja para dar suporte à companheira. Então, ele vai ter um prazo após o encerramento, né, dessa sociedade conjugal para poder se reinserir dentro desse mercado de trabalho, né, se atualizar e se reinserir e buscar voltar a trabalhar para poder se sustentar. Então esses alimentos eles costumam ser determinados de forma provisória num prazo de 3 anos, okay? Sempre caráter excepcional, okay? Então os alimentos eles vão ser concedidos aos ex-cônjuges ou ex-companheiros ou companheiras sempre em caráter excepcional, de acordo com necessidade, possibilidade, e quando concedidos, via de regra agora eles são concedidos em caráter transitório, que é como se o judiciário estivesse dizendo, olha, entendo que você não tinha essa possibilidade antes, ou essa necessidade antes, mas agora, sendo uma pessoa capaz de se reinserir no mercado de trabalho, capaz de se atualizar, capaz de se qualificar, né, com relação à idade, principalmente a idade é um fator levado em consideração, esses alimentos serão pagos até que você tenha condição, e normalmente isso leva um prazo de 3 anos. Okay? Então os alimentos transitórios eles vêm sido concedidos nesses termos, buscando um não enriquecimento ilícito da outra parte, buscando uma questão de equidade, de justiça, e para que não hajam abusos. Com a classificação, eu encerro aqui os alimentos.
Encerramos aqui a segunda parte dos alimentos. Peço a vocês que continuem nos seguindo, continuem assistindo nossos vídeos, nossas aulas. Qualquer dúvida, busque os canais de comunicação, seja através do YouTube, podcast, e-mail, Instagram, e sigam os estudos. Um abraço a todos.